Bem-vindos. Hoje o nosso foco é Los Angeles, neste domingo, 8 de junho de 2025. O clima está bem tenso por lá. Pois é, tenso mesmo. Resultado de confrontos recentes, né? Ligados a protestos sobre imigração. Exatamente. Tudo começou na sexta-feira, depois de operações do IC, sabe? A Agência de Imigração. Sim, fizeram várias detenções, dezenas pelo que saiu nas notícias. E aí, claro, os protestos estouraram. Isso, principalmente em áreas como Paramount e Compton. Reação quase imediata. E esses protestos, bom, eles escalaram rápido na sexta e no sábado. Uhum. Tivemos relatos de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral usadas pela polícia. Nossa, e do outro lado? Do outro lado, manifestantes jogando objetos, até fogos de artifício, houve prisões, um carro foi incendiado. Complicado. E relatos de policiais feridos também, né? Do departamento do xerife. Sim, alguns feridos. O cenário ficou bem volátil. E o ponto central aqui, baseado em fontes como CNN e BBC que estamos acompanhando, é a resposta federal, né? Isso. A decisão do presidente Trump no sábado de mobilizar a Guarda Nacional. Que já está lá, certo? Já temos confirmação? Temos. Cerca de 300 soldados da Guarda Nacional da Califórnia chegaram a LA hoje bem cedo. Da 79th Infantry Brigade Combat Team, certo? E sob comando federal, do Comando Norte dos Estados Unidos. Exato, o que é um ponto-chave. E já gerou, assim, reações bem fortes. Imagino. O vice-diretor do FBI, o Dan Bundino, já mandou um recado nas redes, né? Mandou. Um aviso bem direto contra a violência, tipo, não vai acabar bem pra você. E o próprio Trump proibiu máscaras nos protestos, questionando o que teriam a esconder. Pois é, embora, né, os próprios agentes do ICE usem máscaras, a agência diz que é para proteção deles. Essa ideia de federalizar a guarda, né? Tirar do controle do Estado por ordem direta do presidente. Isso não é comum, certo? Não mesmo, é bem raro, na verdade. As fontes trazem um histórico interessante sobre isso. E o que esse histórico mostra? Olha, a última vez que um presidente usou essa autoridade assim direta foi em 1992. Em 92. Ah, nos distúrbios de Los Angeles, caso Rodney King. Exatamente, na mesma cidade. E tem outros exemplos históricos que as fontes citam. Tipo quando? Ah, na era dos direitos civis, sabe? Little Rock em 57, Mississippi em 62, também nos motins de Detroit em 67, depois do assassinato do Martin Luther King Jr. em 68. Momentos bem críticos da história americana. Sim, mas tem uma diferença crucial agora, em comparação com 92, que as fontes destacam bem. E qual seria essa diferença fundamental? Em 92, a mobilização foi solicitada pelo governador da Califórnia na época, o Pete Wilson. Ele pediu ajuda. Certo. E agora? Agora, o atual governador, Gavin Newsom, não só não pediu, como criticou duramente a ação. Criticou como? Chamou de propositadamente inflamatória. Diz que escala a tensão sem necessidade. Entendi. E ele mesmo já tinha usado a guarda antes, né? Sim, em 2020, nos protestos pelo George Floyd. Mas aí foi diferente, foi um pedido do Estado, não uma imposição federal. Então temos um conflito bem aberto, governo federal versus governo estadual, sobre a necessidade disso tudo. Exatamente. E essa divisão aparece clara nas reações que a gente está vendo. Como assim? De um lado, a administração Trump. Isso. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, diz que a guarda está lá para garantir protestos pacíficos, para não repetir o 2020. E critica as autoridades locais. E do outro lado, o pessoal da Califórnia. Além do Newsom, a congressista Nanette Barragan, que representa a Paramount, uma das áreas afetadas, está na mesma linha. O que ela disse? Disse que a ajuda não foi solicitada, que a presença militar vai piorar as coisas, e mais, que foi informada para esperar 30 dias de fiscalização do ICE. Tenso. Nossa, 30 dias e ela diferencia os manifestantes? Sim, ela fez questão de separar os manifestantes pacíficos dos grupos desordeiros que apareceram depois. E a sociedade civil?
Organizações se manifestaram. Sim, condenações fortes da LULAC, a Liga dos Cidadãos Latino-Americanos Unidos, e da ACLU, a União Americana pelas Liberdades Civis. A ACLU falou o quê? Chamou a ordem de abuso de poder, bem direto. É interessante notar também que, apesar dessa tensão toda, a lei é gigante, né? Muitos moradores nem souberam dos distúrbios. É verdade. O LAPD, a polícia da cidade, reportou calma na maior parte das áreas. A violência ficou mais concentrada em Paramount, onde o LASD, o xerife do condado, atuou. E essa situação toda explode no momento em que a opinião pública já está meio dividida sobre imigração, certo? Isso. Temos dados recentes sobre isso. Temos, sim. Saiu uma pesquisa CBS News e o Gov, pouco antes desses eventos em LA, e ela mostra um quadro, assim, bem complexo. Complexo como? Olha só. A maioria, 55%, aprova os objetivos do programa de deportação de imigrantes sem documentos. Ok, apoia a meta. Mas, ao mesmo tempo, uma maioria parecida, 56%, desaprova a abordagem do Trump para fazer isso. Interessante. Apoia os fins, mas critica aos meios. Isso é crucial. Exatamente. Tipo, concordam com o que, mas não com o como. E a pesquisa traz mais. 63% acham que tem que ter processo legal nos Estados Unidos antes de deportar alguém. E sobre segurança e economia? O que as pessoas acham? Sobre segurança, está dividido. 42% acham que as ações tornam os Estados Unidos mais seguros, mas 30% acham que tornam menos seguros. E na economia, mais gente acha que enfraquece, 39%, do que fortalece, 32%. Essa divisão na pesquisa ajuda a entender a reação forte em LA, então? Eu acho que sim. Ajuda a entender a intensidade das reações, tanto nas ruas quanto nessa briga política entre o Estado e o governo federal. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar, o que temos é uma intervenção federal direta, sem pedido do Estado, em protestos locais sobre imigração. Isso, gerando um choque claro entre níveis de governo, reações fortes da sociedade civil. E tudo isso com um pano de fundo histórico importante sobre o uso da Guarda Nacional e uma opinião pública que, como a pesquisa mostra, está bem dividida sobre como lidar com imigração. Exatamente. É um cenário com muitas camadas de tensão sobrepostas. E fica a reflexão, né? Pensando nessa tensão toda, a opinião pública dividida entre fins e meios, a reação forte local e estadual contra a intervenção federal. O que isso nos diz sobre os desafios de implementar políticas federais polêmicas? Principalmente quando existe essa discordância tão explícita entre Washington e o Estado sobre a necessidade e a forma dessa implementação, né? Exato. É algo para a gente continuar acompanhando e pensando a respeito.